Deixa eu trazer aqui uma linha do tempo para mostrar as mudanças de tom de Tarcísio, que assumiu o governo do estado de São Paulo, dizendo que não era um bolsonarista raiz. E ele sempre se dizia como um político de centro-direita, tá? A gente vai rodar para vocês aqui essa linha do tempo, só para a gente lembrar um pouquinho para vocês aqui os movimentos do governador. Então ele disse em dezembro de 22 que nunca foi um bolsonarista raiz. Aí, em maio de 23, ele disse que confiava na justiça e que se declarava um político de centro-direita. Me lembro de fazer essa pergunta para ele várias vezes nessa entrevista aqui que a gente exibiu no Estúdio I, e ele sempre disse, eu sou um bolsonarista, é claro que eu sou um bolsonarista, porque as pessoas, eu não entendia muito bem essa análise, essa leitura de que, será que o Tarcísio não é? Ele nunca se colocou de forma contrária, por óbvio, é tão óbvio, ele era ministro de Bolsonaro, ele não queria nem ser candidato, vocês vão se lembrar disso. Não queria, ele queria, assim, com muita resistência, sair para o Senado, pelo estado de Goiás, aí Bolsonaro falou, não, você vai para o governo de São Paulo. Muita gente achando, não, carioca, disputando o Palácio dos Bandeirantes e tal. Bolsonaro teve visão, teve intuição, como o próprio Valdemar já falou várias vezes, e lançou Tarcísio de forma contrária ao que acreditava a turma do PL, porque o Tarcísio é do Republicanos, né? O Bolsonaro bancou e o resto é história, como a gente sabe, Tarcísio é governador de São Paulo. Então aqui em maio de 23 ele ainda se dizia assim. E aqui nessa entrevista também, só para não esquecer, eu lembro dele falar que não é porque ele é bolsonarista que ele concorda com tudo que Bolsonaro fazia. Para citar um exemplo, durante a pandemia ele foi várias vezes falar com Bolsonaro sobre vacina, sobre esse posicionamento negacionista do então presidente. Então ele era uma voz dissoante dentro do governo sobre as posições de Bolsonaro em relação à pandemia. Aí passando aqui para julho de 23, o governador é interrompido por Bolsonaro e foi vaiado numa reunião do PL. Estavam discutindo ali as matérias da Câmara, né, a agenda econômica. O Tarcísio, ele apoiou a medida do Haddad. Reforma tributária. Reforma tributária. E aí ele ficou... Bolsonaro não queria que ele se envolvesse, não queria... Ficou muito incomodado com o protagonismo de Tarcísio também. A informação que eu tenho, inclusive, é que Bolsonaro ficou reclamando com o Tarcísio nos bastidores, que estava se movimentando muito, e deixou claro ali que quem mandava era ele, que o líder do grupo era ele, achando que o Tarcísio estava passando por cima dele. Fala, Guedinho. Não, só ia mostrar a fisionomia do Valdemar plácido no meio da briga. Clássico. Só é um clássico, né? Nossa, é perfeita essa foto. Aí, em agosto de 25, o Tarcísio visitou Bolsonaro na prisão domiciliar. E logo na sequência, gente, a gente teve acesso, né, porque foi divulgada aquela conversa, aquele material do celular do ex-presidente Bolsonaro, e tem uma conversa do Eduardo Bolsonaro brigando com o pai, Jair, por causa de Tarcísio. Cadê, ó? Aqui. O que aconteceu? O Bolsonaro tinha dado uma entrevista para o site Poder 360, falando que estava pacificada a relação do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio, que estava tudo certo, que não tinha mais encrenca, e aí lá, pelas tantas, ele fala, o Eduardo Bolsonaro, apesar de ter 40 anos, é imaturo. Aí o Eduardo Bolsonaro ficou irado com o pai e manda uma mensagem de texto com aquele palavrão, xingando o pai, né? Cobrando essa declaração e falando... o Tarcísio, eu estou aqui fazendo, articulando, e o Tarcísio não está fazendo nada. Eu não lembro exatamente a frase dele, se alguém puder me mandar, eu agradeço, porque não tem aqui para mim. Eu tenho aqui, vou achar para você. Aí, em agosto de 25 ainda, no 28, o Lula disse que o Tarcísio sem Bolsonaro não é nada, numa entrevista à Rádio Itatiaia. Aqui já é o presidente da República colando em Tarcísio Bolsonaro, porque sabe que Tarcísio vai ser o escolhido, na visão do Palácio do Planalto, Tarcísio já é o escolhido do campo bolsonarista para disputar a presidência da República. Agora ele quer posar de Salvador da Paz. Aí, 29/8, o Tarcísio disse que daria indulto a Bolsonaro e criticou a justiça naquela entrevista ao Diário do Grande ABC, que a gente mostrou para vocês aqui, ele dizendo que não confia na justiça, né? E que se... Aí perguntam, se o senhor fosse candidato, né, presidente, o senhor daria indulto? Aí ele diz, lógico, sem dúvida nenhuma, uma coisa assim. E ele complementa, mas eu não sou candidato, tá? Só para deixar claro aqui, até porque eles têm me procurado para falar isso, quem defende Tarcísio. E aí, no 2 de setembro, o Tarcísio vai a Brasília articular a anistia e aí muda o clima na Câmara. Eles se sentem
à vontade os partidos do Centrão para botar tudo no bolo ali da discussão política, o pacote de anistia ampla, geral e restrita, porque isso é um detalhe interessante. O que essa turma do Eduardo Bolsonaro reclamava era que toda vez que o Tarcísio falava em anistia, eles ficavam com a impressão de que ele estava defendendo uma anistia light, porque, no fim das contas, eles acham que Tarcísio não quer, de fato, que Bolsonaro possa ficar livre para reverter a inelegibilidade dele lá pelo TSE. Aí o Tarcísio ontem deixou claro, não, eu estou falando de anistia geral. Então, assim, ele começou a articular essa anistia aqui, mudou o clima na Câmara e eles se sentiram à vontade para tocar esse projeto que, segundo os deputados, pode ir à votação depois do julgamento no Supremo. Aí no 3 de setembro, aqui no Estúdio I, o Valdemar da Costa Neto disse que o Tarcísio só vai para o PL se for para ser candidato à presidência da República. Foi isso que ele falou, tá? Então, o Valdemar, presidente do partido, disse isso aqui em entrevista para a gente. No dia 4, o Tarcísio classifica a prisão de Bolsonaro como absurda, num post no Insta. E ontem, esse discurso que a gente está analisando aqui, ele pedindo anistia e criticando, atacando, né? Não é uma crítica, é um ataque ao ministro Moraes, chamando o ministro de tirano, no discurso na Avenida Paulista. Então, Otávio, importante essa linha do tempo para mostrar como foi evoluindo, como foi escalando essa retórica radical do governador, pelo menos nesse momento.